Como passageiros, sempre que embarcamos em um avião, depositamos toda a nossa confiança no piloto, na companhia aérea e no fabricante da aeronave. Era só mais um voo saindo de Nova York para mim. Embora voar continue sendo a forma mais segura de viajar, acidentes podem acontecer. Eu pensei, tem alguma coisa errada com esse avião. Por meio dos relatos dos sobreviventes, entrevistas com especialistas e dados das caixas pretas, recriamos os angustiantes momentos finais a bordo de voos notórios. Foi uma grande catástrofe. Mas o resultado poderia ter sido diferente. Com a ajuda de uma equipe de pilotos altamente qualificados e um simulador de voo de última geração, vamos mostrar a pressão vivenciada dentro do cockpit. Tinha muita coisa para fazer. Ele não teve tempo. Quando se depararem com falhas, os pilotos comerciais, acrobáticos e militares precisarão tomar decisões de vida ou morte em frações de segundos. É difícil tentar levantar o nariz. Mayday, Mayday, Mayday. Como diferentes treinamentos afetarão os resultados. Estou com um problema de controle de voo e lutando para controlar a aeronave. Agora estou em pânico. Tendo a chance de vivenciar esses últimos momentos, o que eles farão de diferente? Ele falou, prepare-se para o pouso forçado. Disseram que era vida ou morte. Tragédias aéreas recriadas. Em 1985, um Boeing 747 em um voo de curta distância de Tóquio para Osaka sofreu uma descompressão explosiva. O avião perdeu o controle e, quando colidiu com uma montanha, causou 520 fatalidades. Foi a queda de avião mais mortal da história. Eu sou Suzanne Bailey Yukawa e sou a viúva de Akihisa Yukawa. Nós nos conhecemos em Londres em 1978. E eu me lembro como se fosse ontem. Nós tínhamos histórias muito diferentes. Eu tinha 21 anos e era estudante de balé naquela época. O Aki tinha 49 e era gerente do banco Sumitomo em Londres e vinha de uma família muito nobre. Ele era muito bonito e elegante. Era uma pessoa muito gentil. A verdadeira paixão do Aki eram as artes. E o seu sonho sempre foi se tornar um pianista concertista. Alguns anos mais tarde, nós fomos morar em Aoyama, em Tóquio. O Aki foi transferido de volta para a sede e eu, naquela época, já estava apaixonada pelo Japão e não fez a menor diferença. Nossa primeira filha, Cassie, tinha 4 anos. E o Aki estava muito ansioso pelo nosso segundo filho. Eu estava no 9º mês de gravidez. Nós tínhamos muita coisa ainda pela frente. E apenas 9 dias antes do voo, ele conduziu um grupo de investidores para a Japan Airlines para financiar a maior compra de aeronaves Boeing na história do Japão. O Boeing já existe há muitos anos, então é uma empresa grande, tem muita experiência. Em 1926, o fundador William Boeing abriu uma empresa aérea em Seattle. A Boeing cresceu e se tornou uma das maiores fabricantes aeroespaciais e militares do mundo. Nos últimos 100 anos, eles foram responsáveis por muitos dos marcos mais importantes da aviação. Eles projetaram alguns caças militares, alguns transportes terrestres, começando depois a produzir aviões comerciais. E, por meio disso, adquiriu experiência em pressurização de fuselagem. Foi feita uma sequência de aeronaves desde então. Os jatos ajudarão a alcançar um dos objetivos mais almejados do homem, um intercâmbio rápido de pessoas pelo mundo. As viagens de longa distância eram cada vez mais populares, mas ainda era uma forma muito cara de transporte. Para tentar expandir a base de clientes, o setor aéreo pediu para a Boeing desenvolver um avião que pudesse tornar as viagens de longa distância acessíveis para todos. A Boeing desenvolveu uma aeronave no fim da década de 1960.
Ela era cerca de 50% maior do que qualquer coisa construída até então. Com a cauda mais alta que um prédio de 6 andares, o 747 era capaz de carregar até 500 passageiros, quase 3 vezes a capacidade do 707. No momento em que ela foi lançada, era a maior aeronave existente. Era um avião enorme. O tamanho desse avião e ele conseguir transportar tantos passageiros ainda surpreende muitas pessoas, inclusive eu. O Boeing 747 foi o primeiro avião de fuselagem larga com 2 corredores, que podia carregar até 11 passageiros juntos em uma mesma fileira de assentos. Um avião que logo seria apelidado de Jumbo. O 747 era muito moderno, um avião de primeira classe. Era o maior, mais estiloso e mais notável avião que o mundo já tinha visto. E com exceção do Concorde, que ele jamais verá. A Japan Airlines, em 1985, era transportadora da bandeira nacional. Era a maior empresa aérea do Japão. Ela cresceu passando de uma empresa relativamente pequena para uma que agora tinha uma variedade de jatos voando em todo o mundo. Era a única companhia aérea japonesa que havia se dedicado a oferecer serviços domésticos e internacionais. A JAL era um dos símbolos do poder japonês. Ela tinha recebido o 747 em uma fase muito precoce. Ela foi uma das parceiras desenvolvedoras do 747, mas como ela queria usar o 747 também em rotas domésticas, a Boeing recebeu o pedido para desenvolver uma versão adaptada do 747 para ser usada em viagens de curta distância, o que seria raro de se ver em muitas outras partes do mundo. O tipo de jato para passageiros usado em voos de curta distância normalmente carregaria apenas 160 passageiros. O 747-100SR de curto alcance foi projetado para levar mais que o triplo desse número de pessoas em viagens curtas e domésticas. Com pouca capacidade de combustível e capacidade de carregar um peso maior, o modelo adaptado tinha fuselagem e trem de pouso reforçados para suportar a pressão adicional do grande número de decolagens e aterrissagens. 12 de agosto de 1985. O Japão está marcando o Obon, que é o Festival dos Mortos. Eles celebram o fato de sua existência não ter acontecido se não fosse por seus ancestrais. É um período em que, tipicamente, muitos japoneses voltam para seus antigos lares. Então temos muitas pessoas viajando nesses dias. Muitos voos. Os Shinkansens, trens bala, geralmente ficam lotados e há muito tráfego nas rodovias também. É muito tumultuado. E também é muito calor em Tóquio nessa época do ano. A manhã daquela segunda foi muito estranha. O Aki era responsável por escritórios no Japão todo e no sudeste da Ásia. Ele voava o tempo todo, por todos os lugares. Então ele foi chamado de volta para a sede em Osaka. Já na manhã, me lembro que ele parecia um pouco tenso. E era cada vez maior esse sentimento estranho dele de relutância e irritação. Então ele disse: eu não quero ir. Então eu vou fazer o possível para cancelar a reunião. Mas a sede insistiu. Ele disse: minha secretária conseguiu um lugar no voo das 6 horas da Japan Airlines. Então, a Cassie abraçou ele também e ele disse: vejo você amanhã. Ele tinha que voltar para o escritório e depois o motorista dele o levaria para Haneda. Eu comecei a sentir uma inquietude e liguei para o escritório. Eu disse que só queria ouvir a voz dele de novo. E ele me disse o quanto me amava e eu disse o mesmo. Parecia muito importante dizer aquilo. Ele disse: obrigado, você alegrou meu dia. E novamente ele disse: é apenas uma noite. Eu vejo vocês amanhã. Você nunca vai saber o quanto eu te amo. Você é o meu tesouro. Para nos ajudar a entender e investigar o voo, vamos contar com o auxílio de um simulador, equipado com tecnologia de última geração, controles precisos e software moderno.
Grandes mudanças na tecnologia fizeram com que os simuladores de voo, geralmente reservados para companhias aéreas, governos e grandes empresas, agora fossem infinitamente mais acessíveis. Vamos. Ao inserir os dados da caixa preta real e descobrir as gravações de voz da cabine, nossos pilotos podem recriar com precisão o perfil do voo para nos dar uma melhor compreensão do que aconteceu dentro da cabine. Hoje, o piloto e jornalista de aviação Dave Unwin e o comandante Andy Green pilotarão um Boeing 747. Experimentarão as mesmas falhas e repetirão as mesmas ações que a tripulação do voo 123 da Japan Airlines. É como um pesadelo acontecendo. Meu nome é Dave Unwin, sou piloto e jornalista de aviação. Eu sou piloto há 30 anos e tive a sorte de pilotar 300 tipos diferentes de aviões. Tive alguns incidentes bem sérios na minha carreira este ano. Eu tive a infelicidade de sofrer um acidente sério que me feriu gravemente. Uma das coisas que aprendi foi que, quando as coisas dão errado em um voo, elas podem piorar muito, muito rápido. Alguém uma vez disse que, quando você voa, você deixa a maior parte do seu cérebro no chão. Em momentos de estresse, você tem que ficar tranquilo e se lembrar do treinamento e continuar focado. Porque se você deixar o medo dominar a sua mente, com certeza você não sobreviverá à situação. 12 de agosto de 1985. Voo JAL 123. Passageiros 509, tripulação 15. Tóquio, Osaka. O voo 123 da Japan Airlines estava marcado para sair do aeroporto Tóquio Haneda à noite e fez o voo de cerca de 1 hora para o aeroporto de Itami, em Osaka. Era o 5º voo do avião naquele dia, antes de fazer o voo de retorno à noite. Como parte da tripulação a bordo do voo 123 naquele dia estavam o comandante Masaki Takahama, o copiloto Yutaka Sasaki e o engenheiro de voo Hiroshi Fukuda, com experiência total de cerca de 11.000 horas de voo no 747 combinada entre eles. Estou no Japan 123, o 747-100 da Japan Airlines, que era um voo doméstico no Japão. 20.000 pés em uma subida em cruzeiro de Tóquio para Osaka. Após decolar de forma segura no aeroporto Tóquio Haneda, o voo 123 da Japan Airlines virou para a direita, em direção a Osaka, e se aproximava da velocidade de cruzeiro sobre a baía de Sagami. Eu estou tentando estabilizar a aeronave para cruzeiro. Veja, eu soltei o manche e estou tentando reduzir para colocar no piloto automático. Estabelecer a potência, aceleração para frente e subindo. Voo horizontal estabilizado. 12 minutos de voo e há uma explosão. Acabei de escutar um estouro. Eu não sei o que aconteceu, mas é alguma coisa grave. Agora, de repente, parece que perdemos todos os controles primários de voo. Não há nenhuma resposta. Houve uma despressurização enorme na aeronave. O ar dentro do compartimento do passageiro estava saindo. Parece que passou um furacão na cabine. Nos primeiros momentos, teria sido um caos absoluto. Francamente, estou tentando entender o que foi que aconteceu. O voo 123 tinha chegado a quase 24.000 pés, quando uma explosão na traseira do avião causou uma rápida descompressão. Um volume enorme de ar pressurizado da cabine saiu pela área da cauda, levando embora a maior parte do estabilizador vertical do 747, danificando as 4 linhas hidráulicas utilizadas para alimentar as superfícies de controle direcional do avião. Sem conseguirem ver a cauda a partir da cabine, os pilotos tinham que confiar em seus instrumentos para diagnosticar o problema. Com o avião sem pressurização, todos a bordo teriam que usar suas máscaras de emergência de oxigênio. Eu não sei o que aconteceu, mas a aeronave está inclinando para cima. Eu sigo em frente e jogo o nariz para baixo. Eu preciso colocar o nariz de volta no horizonte antes de perdermos toda a velocidade em relação ao ar.
Certo, mas eu ainda não sei a natureza da falha. Tudo que sei é que é muito sério. É claro que há um grande mau funcionamento nos sistemas. Não tenho controle do rolamento, não tenho guinada, não tenho nenhuma arfagem. Eu não posso fazer nada. Então, eu vou checar os sistemas, tentar descobrir por que nós temos uma falha completa do controle, porque nunca ouvi falar disso. É uma coisa que não pode acontecer. Alguma coisa basicamente desativou os ailerons, o elevador e o leme direcional. Eu mexo o manche para a esquerda e para a direita e nada acontece. É bem provável que seja uma falha hidráulica grave. Nenhum controle hidráulico funciona mais. Enquanto voam, as aeronaves podem se mover em 3 eixos. A arfagem, para cima e para baixo, normalmente é controlada pelos profundores. A guinada, para a esquerda e para a direita, é controlada pelo leme direcional. E o rolamento de lado a lado é controlado pelos ailerons. Eu ainda não posso fazer nada para influenciar isso. Então a questão é, eu posso fazer alguma coisa? Depois da posição inicial sobre a baía de Sagami, o voo 123 virou para a direita, indo para noroeste sobre a península de Izu. Julgando por como a aeronave está, alguma coisa deve ter acontecido também com o estabilizador vertical, porque parece menos direcionalmente estável do que deveria. Eu vou ver se consigo nivelar esse avião. Ainda tenho o controle dos motores, o que é interessante. Isso está me dando um certo controle de arfagem. Os 4 motores a jato do Boeing 747 podem ter a aceleração aumentada ou diminuída independentemente. Com todos os sistemas hidráulicos desativados, os pilotos tiveram que acionar manualmente os controles de aceleração dos motores da aeronave. Aumentando a aceleração em todos os motores de forma igual, o avião acelera e o fluxo de ar sobre as 2 asas faz o nariz ir para cima e o avião subir. Diminuindo a potência do motor, o avião perde velocidade, tem arfagem para baixo e perde altitude. Aplicando mais potência ao motor em apenas uma asa, isso faz esta asa subir e o avião inclinar suavemente para a direção da outra asa. Se aumentarmos a potência, o nariz se inclina para cima e vamos subir. Empurrando o manete de aceleração esquerdo para cima e puxando o direito para trás, consigo manter o empuxo equilibrado e começo a fazê-lo rolar para a direita e ele vai. Então, temos controle limitado, mas não é totalmente fora de controle. Mas o mais importante é que ainda está voando. É a pior falha que você pode ter em um avião, e o avião continua voando. Depois de recuperar o controle do avião, a tripulação do voo 123 decidiu tentar voltar na direção do aeroporto Tóquio Haneda. No entanto, havia outros fatores aerodinâmicos que precisavam ser resolvidos, tornando mais difícil para eles controlarem a altitude e a direção da aeronave. Estamos em uma ondulação para cima e para baixo, que chamamos de fugoide. É basicamente a oscilação entre estar lento demais, com a queda do nariz, e entre acelerar, com o avião puxando para cima. Então ele oscila para cima e para baixo. O avião começa a sofrer oscilações aerodinâmicas conhecidas como fugoide e rolamento holandês, fazendo-o oscilar para cima e para baixo e rolar de um lado para o outro. A única forma de controlar isso, se não tiver os controles da arfagem, é tentar variar a velocidade. Quando o avião está subindo, você tenta colocar um pouco mais de potência, e isso o equilibra em sua nova altura, ao invés de ir lento demais, porque a aerodinâmica diminui e ele desce. Na verdade, tentamos acelerar e estabilizamos ele. O outro problema, além da arfagem, é o rolamento. Se tirar mais do que a metade do estabilizador vertical, a cauda, o avião começa a vagar naquela direção. E assim que você faz isso, acaba levantando mais de um lado do que de outro. Agora, aquela asa fica um pouco mais exposta ao caudal de ar. Então, sobe. O avião desliza para outra direção e começa a rolar. E você acaba com um efeito parafuso muito superficial, que é conhecido como rolamento holandês. E se você perder a cauda, o que impede que tudo isso aconteça, a situação fica cada vez pior. E isso também foi uma grande parte do problema do Japão 123. O avião ficou a mais de 20 mil pés
por cerca de 12 minutos. Se de repente você perde pressurização, você precisa agir muito rápido. Nós temos cerca de 15 minutos de oxigênio. Se você não conseguir oxigênio adicional, descendo para ter um ar mais denso ou colocando a máscara de oxigênio, vai começar a ter hipóxia muito rápido. Hipóxia é essencialmente falta de oxigênio no cérebro. Isso prejudica o raciocínio. É como estar bêbado. Você se sente muito bem, se sente confiante, mas você não está funcionando direito. O seu tempo de consciência útil cai para 1 minuto, ou 2 ou 3. Sua habilidade de pensar de forma lógica e clara vai cair muito. E então você vai parar de funcionar como o chefe da tripulação de um avião. A pressão que a tripulação da companhia aérea japonesa passou deve ter sido enorme. Estão lutando contra esse avião quebrado, imaginando como salvarão suas próprias vidas e de todas as pessoas atrás deles. A aeronave continua acima de 20 mil pés. E sem oxigênio suplementar, é possível que a tripulação sofra dos efeitos da hipóxia. Eles continuam perto do aeroporto Tóquio Haneda. Mas os ciclos contínuos de rolamento holandês e fugoide tornam muito difícil manter a rota. Esse agora é o perigo. Conforme vamos chegando perto, qualquer erro é amplificado. Eu preciso virar para a direita, então eu vou aumentar o empuxo nos motores na asa esquerda. Motores 1 e 2. Tudo precisa ser feito com calma e deliberadamente. Mais uma vez acontece esse fugoide. É muito difícil de retificar. O problema de grandes motores a jato rodando em baixa velocidade é que eles têm hélices enormes que demoram muito tempo para acelerar. Então, qualquer coisa que eu precise, tenho que decidir cerca de 5 segundos antes. Então, há muita expectativa nesse processo. Quando o nariz começa a descer, tem que deixar os manetes puxados para trás minutos antes. E quando ele começa a chegar no horizonte, você já quer ter a potência. Então ela começa a pegar. Mas não é uma forma sofisticada de controlar um avião. É muito, muito difícil. Isso não é fácil. Não praticamos isso porque os controles nunca param ao mesmo tempo. Mesmo alguns graus com o nariz para cima ou para baixo podem resultar em uma perda significativa de altitude muito rápido. Assim que você a perde, é difícil conseguir voltar. Já se passaram 16 quilômetros, mais ou menos 10 graus não faz diferença. Mais ou menos 500 pés, quando você termina a pista, é a diferença entre cair, pousar e perder a pista tudo junto. Depois de levar o 747 em direção ao aeroporto Tóquio Haneda, o avião começa a perder altitude, fazendo uma volta de 360 graus. Pensando no pouco controle que temos, há um risco real de voarmos para o chão. Estou sofrendo para conseguir nivelar as asas de novo. Assim que começar a oscilar ou rolar um pouco, tudo se torna muito, muito difícil. É muito difícil de controlar. Com o avião se tornando cada vez mais difícil de controlar, o voo 123 fica muito fora da rota, indo agora para noroeste, para longe de Tóquio, e descendo rapidamente para a extensão central de montanhas do Japão. A JAL 123 desapareceu do radar 32 minutos depois da explosão inicial. O medo era de que o avião tinha caído, mas a situação, a natureza da queda ou o pouso de emergência não tinha sido determinado. Tudo o que se sabia era que as pessoas tinham perdido contato com o avião. Acho que tínhamos acabado de ter aquela última conversa incrível em que ele disse: "Você alegrou meu dia". De repente, houve uma queda de energia e liguei para o escritório dele. Perguntei para ele se era o bastante para ele não ir. E a secretária disse: "O Sr. Ikawa foi para Osaka agora. Ele acabou de sair". Alguns minutos antes das 7 horas, a energia voltou. Ainda posso ouvir o som do ar-condicionado. Alívio, sabe? E a TV ligou. A Cassie disse: "Mamãe, tem um avião em apuros". Todos os programas estavam anunciando: notícia urgente. Avião desaparecido.
A defesa aérea japonesa enviou 2 jatos de uma de suas bases para descobrir o que estava acontecendo. Por acaso, também havia um avião militar dos Estados Unidos voltando para a área de Tóquio, um Hércules. E eles tinham ouvido a transmissão, então desviaram para a área e começaram a circular o local do acidente, confirmando que o avião tinha caído. A Cassie me perguntou se não era o avião do papai. E eu disse que não. Eu disse, o papai foi para Osaka. Esse é um Jumbo 747. Então, eu nem sabia que um 747 fazia rotas domésticas. Mamãe, não, ela disse. Estava indo para Osaka. Tem certeza de que não era o avião do papai? De repente, tive a primeira crise de ansiedade. Poderia ser. As equipes de busca e resgate estavam sendo enviadas, mas havia muita confusão sobre onde era o local do acidente. É uma área de vegetação e montanhosa, a 20 quilômetros da cidade mais próxima. É muito remota. E também é de difícil acesso. É muito íngreme. Não há estradas, particularmente há poucas trilhas de montanha e caminhos. O sol já tinha se posto, então estava ficando mais escuro, em uma época em que não existiam sinais de GPS. Eles não sabiam exatamente para onde eles estavam indo. Eles temiam que não houvesse sobreviventes nessa queda. Ainda não havia recebido ligações e a lista de passageiros apareceu. Eu disse para Cassie, vamos procurar com cuidado e você vai ver que o papai está a salvo, que não é o avião dele. A lista de tripulação e passageiros é transmitida ao vivo na TV, mostrando os nomes e idade de cada um que estava a bordo do avião. Então, para muitas pessoas, essa era a primeira confirmação de que seus amados ou membros da família poderiam estar naquele voo. Então nós sentamos e eram muitas páginas. Foi como uma oração. Em cada página que eles viravam, próxima página, oração. Ele não está lá. Parecia interminável. Mas eu disse para Cassie, tudo bem, mais uma página. Então, eles chegaram na última página. E o segundo nome era Yukawa Akihisa. 56 anos. E a Cassie disse, é o papai. E eu juro, eu não podia respirar. Foi, sabe, foi quantos anos atrás? Mas eu nunca tinha sentido um choque desses antes na minha vida. O local foi finalmente confirmado às 5h40 da manhã. Se a pessoa que você ama esteve em um tipo de queda, acidente de qualquer tipo, seu pensamento na hora é: ele está vivo? Outra parte triste nessa história foi o fato de terem caído em um local remoto no Japão e eles terminaram com um avião espalhado sobre uma enorme encosta de montanha, com o que parecia ser 1000 pedaços por todos os lados. O voo 123 da Japan Airlines caiu a quase 640 km por hora. Dava para ver as árvores esmagadas, dava para ver onde claramente havia pegado fogo, mas não dava para ver um avião. A única coisa bem visível é a parte de uma asa e nada mais. Se você olhar, tem um avião enorme que foi reduzido a várias partes pequenas. É difícil imaginar qualquer um sobrevivendo a esse acidente. A suposição foi de que não havia sobreviventes. E havia, algumas pessoas estavam vivas. É um milagre as pessoas sobreviverem àquele acidente catastrófico inacreditável. O avião estava literalmente destroçado.
Geralmente as pessoas ficam ansiosas para chegar no local, mesmo que não seja possível sobreviver a ele. Eles querem verificar. Talvez alguém tenha sobrevivido, talvez alguém estivesse lá. Infelizmente, alguns poderiam ter sobrevivido à queda, mas morreram durante a noite. Sobreviventes disseram que ouviram pessoas gemendo e chamando ajuda até o nascer do dia. Então, na quinta-feira, encontraram o corpo do meu marido. Nossa, foi dolorido demais. Com exceção de 22, todas as outras pessoas a bordo eram japonesas, representando mais de 400 famílias pelo Japão. A Japan Airlines começa a fazer provisões para que as famílias possam viajar para o mesmo ponto. A cidade mais próxima, que era Fujioka, praticamente se torna o centro de ajuda ao acidente. O governo também decidiu que era para onde os restos mortais das pessoas seriam levados. A JAL 123 foi o maior acidente com apenas um avião da história. 520 pessoas foram confirmadas como mortas nesse voo. Para o Japão, foi um desastre doméstico enorme, mas também um grande desastre da aviação. Então, há uma necessidade desesperada de descobrir o que causou o acidente. Haverá teorias de bombas e tudo mais acontecendo. O que a tripulação disse para o controle aéreo? O que foi comunicado? O que está acontecendo lá? Depois começam a procurar nos destroços em todos os pedaços. Com exceção dos casos de terrorismo, nunca houve uma situação em que o 747 tinha caído assim. Houve um sinal de que tivesse algum problema com o 747? Era preciso aposentar toda a frota do 747? Havia cerca de 600 Boeing 747 voando pelo mundo naquela época. Há enormes implicações financeiras para uma empresa aérea e para um fabricante quando isso acontece. São aviões que quebram sob forças de impacto tão altas que desintegram a estrutura principal da aeronave e tornam muito difícil para o investigador começar imediatamente a identificar o que aconteceu. Leva um tempo para tentar identificar todas as partes. Eventualmente, um dos investigadores encontrou um pedaço de antepara de pressão traseira e, olhando para ela, dava para ver claramente uma rachadura de fadiga. A antepara de pressão traseira é uma estrutura parecida com um guarda-chuva na traseira do avião, projetada para separar a fuselagem pressurizada da cauda não pressurizada da aeronave. E tenho bastante para dizer que essa antepara foi reparada, então temos que voltar e começar a procurar nos registros de manutenção da aeronave. A investigação revelou que o anteparo de pressão traseiro havia enfraquecido em um evento anterior, mais de 7 anos antes do dia. (2 de junho de 1978. Numa aterrissagem, o avião se aproxima do chão e na última fase levanta o nariz para reduzir a taxa de descida. Uma rolagem de pouso boa e suave. Também é muito bom para a fuselagem não ficar batendo repetidamente. Se você bater demais e levantar muito o nariz, a cauda fica muito perto do chão. 7 anos antes, eles haviam excedido esse ângulo e a cauda bateu no chão, e o anteparo foi significativamente danificado. Quando você danifica a antepara de pressão traseira, o problema é grande, porque é uma questão crítica de segurança. Então, fazer o reparo corretamente é de extrema importância. A Boeing montou uma equipe de engenheiro para trabalhar junto com a JAL para encontrar a solução. Aviões são reparados o tempo todo em um padrão muito alto e funcionam pelo resto de suas vidas úteis. Mas se fizer o reparo errado, pode acabar com uma falha. O reparo foi feito para substituir apenas a parte inferior da antepara, presa à parte superior por um encaixe de placa de metal e 3 fileiras de rebites. No entanto, quando os engenheiros da equipe de reparo foram executá-lo, anormalidades na fuselagem significavam que a junção de metal não encaixava. Então ela foi cortada em 2 seções. Isso quer dizer que foi usada apenas uma fileira de rebites em um lado da junção, em vez de 2, como especificado no manual de reparos.
Ela foi consertada para oferecer apenas 70% da força que precisava oferecer para conseguir manter o avião aeronavegável. As pessoas costumavam trabalhar com anteparas de pressão traseiras muito menores. A do 747 era imensa. Com certeza a maior que a Boeing produziu até hoje. E não acho que eles pensaram na tensão e na distribuição de tensão em um painel tão grande. Os maiores pesos na fuselagem não são para voar, e sim para pressurizar essa coisa. O corpo humano não consegue suportar altitudes acima de 15 mil pés por muito tempo. Quanto mais você sobe, mais rarefeito é o ar. Não tem oxigênio suficiente para ficar consciente quando você está a 15, 20, 25 mil pés. As moléculas de ar não ficam juntas como quando estamos no chão. Então você pode estar respirando, mas não vai conseguir a quantidade de oxigênio que precisa. Para aumentar a quantidade de oxigênio do avião, os motores a jato são desenvolvidos para bombear o ar rarefeito de fora para dentro da fuselagem. Então esse ar é comprimido, para que haja oxigênio o bastante e o ar se torne denso para respirar. Esse processo começa depois que o avião sobe para cerca de 8 mil pés, e a fuselagem pressurizada se mantém nesse nível, mesmo quando o avião ganha mais altitude. Você não fala quantos anos um avião tem ou quantas horas ele fez de voo. O que se torna ainda mais crítico são quantos ciclos de voo ele fez. Quantas vezes esse balão, por assim dizer, foi pressurizado ou despressurizado. Esse é o número de ciclos de tensão pelas quais essa fuselagem já passou. A Boeing constrói estruturas fortes para aguentar essa pressão, mas o reparo não foi feito no mesmo padrão. A tensão não estava sendo distribuída de forma igual. Tinha tensão excessiva no metal. Então você tem uma rachadura crescendo na área do reparo. Isso teria enfraquecido com o tempo pela flexão que acontece naturalmente quando a pressão da cabine muda, o que, é claro, acontece muito mais com esse avião do que com um 747 comum, porque está sendo usado em rotas domésticas. Desde o reparo 7 anos antes, ele já tinha voado 16 mil horas, 12 mil ciclos da estrutura. E com esses ciclos, ela parou de funcionar. Agora você tem um 747 e uma enorme quantidade de ar pressurizado. Quando a antepara de pressão traseira estourou, todo aquele ar foi jogado para fora como um jato, jogando dejetos, metais e tudo mais no processo. O resultado foi o avião paralisado sem controles de voo. No National Geographic. A investigação também envolveu o uso de simuladores de voo para tentar estreitar os possíveis cenários das falhas e como os pilotos poderiam ter corrigido a situação. O simulador se mostrou muito útil. Eles tentaram várias situações diferentes. Alguns circuitos hidráulicos ainda estavam funcionando, eles tinham algum controle de voo, tinham algum controle de rolagem nas asas. Eles viram 5 situações diferentes e no pior cenário todos os controles pifaram. Faltava uma parte do estabilizador horizontal e esse foi o que simulou melhor o que aconteceu com o avião e com um alto grau de certeza você pode olhar e dizer, esses são sintomas e, portanto, essa é a falha com a qual a tripulação teve que lidar naquele dia. A perda quase total dos controles do voo 123 é, para um amplo número de pilotos, uma das situações mais desafiadoras que eles podem enfrentar. Apesar de não ser possível recriar a pressão da cabine em terra, nosso simulador de voo vai reproduzir precisamente todas as outras falhas de controle que a tripulação da Japan Airlines enfrentou. Sem saberem do que está prestes a acontecer, nossos pilotos de diferentes áreas vão lidar com a situação da mesma forma? Estou pilotando o 747, subindo para 30 mil pés e chegando em 240. Os 4 motores parecem estar funcionando. Estou tentando me acostumar com toda a configuração da propulsão. Parece que estamos subindo muito bem. Muito bem. Eu estou com uma inclinação enorme para cima. O que está acontecendo? Vamos ver. Não, não tem nada acontecendo. Será que eu perdi o sistema hidráulico? Os controles não estão respondendo. Vamos ver o que eu posso fazer com as configurações de potência, tentar inclinar de volta para um nível apropriado.
Temos o compensador? Não tem nada acontecendo em termos de controle de rolagem. Vamos ver o que podemos fazer com os motores. Ainda estamos subindo porque o nariz está para cima. A velocidade está caindo. Então, assim que o nariz começar a descer, vou tentar controlá-lo, aumentando o impulso nos dois internos. Vou tentar manter o nível das asas com o impulso diferencial dos meus motores externos. E espero que isso estabilize a razão de descida. Em algum momento tenho que tentar controlar a razão de descida para controlar o avião. Eu guardei o freio aerodinâmico e estou passando de 10.000 pés. Quero ver se posso manter o nariz para cima, sem reduzir a velocidade, apenas em nível de voo. Só espero que isso seja controle o suficiente para descermos com suavidade. No momento é bem difícil, não tenho certeza do que vai acontecer. Eu sou tolo de querer levar um avião para a pista de pouso em que eu não posso controlar de forma real a direção. Eu acho que eu tentaria pousar na água agora. Eu consideraria descer na água, porque uma razão de descida menor do que 1.000 pés por minuto pode fazer-nos sobreviver. Este é um exemplo horrível de rolagem holandesa aqui. Eu não tenho certeza de que vou conseguir aterrissar esta coisa. Não parece nada bom. Não, acabou. Diferente do que ocorreu com a tripulação do voo 123, que enfrentou a situação de vida ou morte e uma falta grave de oxigênio, os nossos pilotos do simulador tiveram o luxo de poder pensar com calma e clareza sem nenhum perigo real. O exercício todo já é muito difícil sem eu estar sob estresse ou pressão nenhuma. Eu tenho mais controle se eu usar os motores externos 1 e 4 do que usando o pulso diferencial na asa esquerda ou na asa direita. Esta aeronave está tão comprometida. 90 graus, vento cruzado e 12 nós. Isso não será uma opção. Preciso começar a descer sem me envolver nesse fugoide. Agora está inclinando muito. Nós conseguimos encontrar o nosso caminho para o aeroporto, mas eu estou muito alto, então começo a achar que eu não tenho poder para controlar e mirar em nenhuma pista. Na segunda tentativa, nossos pilotos agora tentarão fazer uma rota até a pista mais próxima para ver se pousar em um aeroporto seria possível. Desta vez, Andy decidiu ir para o aeroporto Monte Fuji Shizuoka, um aeroporto aberto 24 anos após o voo 123, mas que está presente no simulador hoje. Descendo e virando. Me alinho com bastante distância para seguir. Engatado tem uma única chance para descer, basicamente. Todo o sistema hidráulico falhou, então Andy sabe que não poderá recolher o trem de pouso novamente se ele deixar o avião mais instável. Instintivamente vou querer colocar ele na pista. A velocidade está boa, trem de pouso, vamos ver o que acontece. Com o trem de pouso baixado, Andy consegue direcionar o avião para a pista apenas com os motores. Vai ficando cada vez mais difícil conforme nos aproximamos. Não, vai ficar alto demais aqui. É um problema. Estamos usando demais um manete. De repente, o motor começa a falhar e gira o avião. Eu poderia chegar mais perto, mas duvido que consiga chegar até o chão. Andy terá uma segunda chance de pousar, mas desta vez ele tentará usar os flaps da aeronave. Vou ter que monitorar melhor a velocidade dessa vez. Talvez eu consiga uma resposta melhor usando os flaps. Os flaps são superfícies de controle secundárias localizadas nas asas. E no voo 123, eles não foram afetados pela explosão. Eles são sempre deslocados para aumentar o arrasto e ajudar o avião a voar em velocidades mais baixas quando está chegando em terra. O risco é dos flaps me deixarem com uma configuração impossível de voar. Eu perderia o controle total, mas por enquanto vou dar uma chance.
Sim, ele ficou mais sensível à rolagem, o que é desagradável. Eu não tenho a opção de pousar daqui. Eu só posso continuar voando. Dave decidiu tentar aterrissar na base aérea de Hamamatsu. Neutralizar a razão de descida, um pouco de flap. Assim como Andy, ele também tentará usar os flaps para ajudar a administrar a velocidade do ar e a razão de descida. O flap está jogando o nariz para cima, muito devagar agora. Usar os flaps pode causar o efeito indesejado de levantar o nariz do avião, fazendo-o perder velocidade de voo e mergulhar na direção do chão. Volte para o controle de cruzeiro. Não é contraintuitivo. Ele vai para o chão, mas é o único controle que tenho que talvez nos leve para cima. É tarde demais. Depois de várias tentativas frustradas de aterrissagem, todos os nossos pilotos decidiram que pousar o 747 no Oceano Pacífico seria talvez a opção mais segura. Não é possível controlá-lo bastante para fazer uma aterrissagem segura no aeroporto. Um pouso na água pode causar tanto dano quanto uma aterrissagem. Mas se os pilotos descerem lentamente e pousarem perto o bastante para os serviços de resgate, é possível sobreviver. Apesar de não se poder dizer exatamente se haveria sobreviventes do impacto, os pilotos tentarão pousar suavemente na água. Se encostarmos rápido demais, com certeza vamos ser partidos ao meio pelo impacto. Então vamos tentar reduzir a razão de descida. 400 pés e... Não, isso não é o bastante. O avião ainda está oscilando, e é essa oscilação que, quando chegarmos perto do mar, eu não vou ter a habilidade de controlar, usando só os motores. Andy sabe que se o avião está oscilando para cima e para baixo, perto da água, ele corre o risco de fazer um pouso duro na água. Vou tentar usar o freio pneumático e controlar a razão de descida em direção à água. Assim como os flaps, os speed brakes, ou freios aerodinâmicos, são superfícies de controle secundárias usadas para aumentar o arrasto e controlar a velocidade e razão de descida do avião. 200 pés, a oscilação é mais controlável com os freios pneumáticos acionados. Ele vai mergulhar no último minuto. Eu suspeito que quebraríamos o avião. Ele ficaria inteiro, no fim das contas? Boa pergunta. Estamos nos aproximando do mar. Estou tentando fazer tudo aos poucos para não sermos pegos por grandes fugoides. Só estou tentando voar nivelado no momento. Quero continuar diminuindo suavemente. Então estão puxando a alavanca de empuxo para trás levemente. Da próxima vez que o nariz apontar para baixo, vou dar muito empuxo para tentar parar a razão de descida de novo. É uma razão de descida de 2.000 pés no mar. Pode não ser possível sobreviver. Haveria uma chance de 50% de se conseguir ficar nos últimos 100 pés próximos da água nesse ciclo para cima e para baixo. E isso seria muito difícil de controlar. Eu admiro muito a tripulação por ter lidado com isso e sobrevivido o máximo que puderam com esse nível de falha, porque é uma máquina incontrolável. Acho que não importa o que tenham feito, não importa o que tenham tentado. As cartas que estavam na mesa para eles eram impossíveis de serem jogadas. Eu acho que podemos dizer que esse era impossível de ser salvo por qualquer pessoa. Desde esse evento e de alguns outros, um grande esforço tem sido feito na investigação de velhas aeronaves, procurando por reparos, vendo tudo o que estamos fazendo. Nós estamos mesmo fazendo o correto? Houve uma transformação e começamos a aprender mais sobre fadiga e tolerância de danos. Os designs tiveram muitas mudanças. Então, muita coisa veio à tona depois do acidente. O relatório oficial saiu com uma provável causa do acidente.
Mas sempre houve muitas questões sobre o que faz sentido nisso tudo. E com o passar dos anos, um pouco porque agora nós temos acesso a melhores tecnologias, então os testes podem ser feitos de uma forma que não podiam em 1985, e considerando as evidências adicionais, o que não havia sido feito por alguma razão na investigação oficial, ainda há dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Desde 2019, que estou tentando encontrar e esclarecer os fatos. E os japoneses afetados têm feito campanhas para reabrirem as investigações. Ainda há mais coisas a serem descobertas sobre o atraso da equipe de resgate. E é importante notar que o avião não foi recuperado por completo na Baía de Sagami. Existem documentos que precisam ser divulgados. E nós queremos que o governo japonês divulgue as informações. Faz 35 anos e ninguém conseguiu concluir as investigações. Existem informações sobre o Japan 123 e eu estou determinada a saber quais são. Eu preciso fazer isso pelo aqui e por todos que pereceram nesse acidente, porque se há dúvidas, a insegurança aumenta. E se há dúvidas, como não temos transparência, se não podemos saber a verdade, a dor pelas pessoas perdidas... E você só trouxe isso pra passar uma semana? A verdade é que a sua bagagem... Vai, tira tudo daí. Só tem o básico. Você não colocou nenhuma roupa íntima na mala? Eu não uso, eu não gosto. Entendi. Bom, se eu precisar te revistar, vou tomar cuidado então. Senão, vou levar um susto. Pelo visto, você também não usa meias, porque só vi uma aqui. Acho que vou comprar. Acha que você vai comprar? Vou comprar. Por que você vai pra Valência e não pra Madrid, Barcelona ou outra cidade? Eu quero conhecer o estádio. Qual estádio? O Mestalla. Qual? Mestalla. Mestalhas? Mestais brincando comigo? É Mestalla, sem Mestalla, S. tá bom. Isso. Vem, pode vir. Vai conhecer o estádio de Mestalla. Ah, obrigado. Divirta-se. Estão saindo, hein? Estão saindo. Não tem drogas aí dentro, não, né? Eu? Drogas? Não. Nem na sua mala? Na despachada? Não, mas é claro tem que comida não. ou bebida nas malas? Eu só tô levando roupas. Eu assisto aquele alerta aeroporto e jamais seria capaz de levar drogas. Você está preso, entendeu? Por quê? Nesta foto eu pareço outro Mikhail. Tá tudo certo. Olá, senhor. Outro documento. Quê? Outro documento. Não entendi. Outro documento. Outro documento? O único que está agindo como um delinquente é você. Calma, me desculpa, cara. mas você não está se comportando como uma pessoa normal. Que cheiro. É, tem um cheiro... Um pouco estranho. Eu não fazia ideia.